Por 13 anos, a justiça o considerou um criminoso, uma mancha em sua biografia que quase destruiu seu futuro. Hoje, ele é bilionário, constrói cidades e sua voz transforma a vida de milhões de pessoas. A virada de chave não aconteceu quando ele provou sua inocência, mas no dia em que tomou a decisão mais estranha de sua carreira: demitir a si mesmo. Este é o testemunho de Pablo Marçal, e para entender como ele se tornou o homem capaz de tomar uma decisão como essa, precisamos voltar para o dia em que tudo começou. A jornada dele não se inicia em um tribunal ou em uma sala de reuniões, mas sim dentro de um Voyage, no banco da frente. Era abril de 1987. Não deu tempo de chegar ao hospital, ele acabou nascendo ali mesmo. A sua mãe ficou preocupada porque ele não chorava, ela achou que ele estava morto. Ele nasceu na rua Assis Chateaubriand, em Goiânia. Chegando na maternidade, não os deixaram entrar e disseram que, como ele nasceu dentro do carro, iria contaminar as outras crianças. E ali começava uma história. Antes disso, é preciso saber que os seus avós são de Minas Gerais, a terra do pão de queijo, do queijo, e é dali de Minas Gerais que ele recebeu muitas tradições. A sua mamãe nasceu em Ceres e o seu papai nasceu em Pires do Rio. Ele tem 3 irmãos, os seus 2 irmãos mais velhos e a sua irmã, 1 ano mais velha que ele. Ele é o caçula da turma. Ele viu seu pai sendo funcionário público a vida inteira. Quando jovem, o pai trabalhou em banco, depois foi funcionário público do Legislativo. E a infância inteira dele foi brincando no bosque da Assembleia Legislativa de Goiânia. A maior parte de sua vida ele estudou em escola pública. Algumas vezes seu pai tentou colocá-lo em escola particular. O pai tinha várias dificuldades para pagar e era bem difícil. Depois eles tinham que voltar para a escola pública. Ele já morou no Tocantins. A família se mudou por conta do garimpo e viveram 1 ano no garimpo em Paraíso do Tocantins, perto da capital Palmas. Ele morou a vida inteira em Goiás e desde 2019 mora em São Paulo com sua família. Seus pais se separaram quando ele tinha 6 anos de idade. Isso foi muito impactante e muito negativo para ele. Quando ele tinha 9 anos, pediu dinheiro para o seu pai. O pai respondeu que não, que nunca mais lhe daria dinheiro e que ele tinha que procurar meios de arrumar esse dinheiro. Ele conta isso em seu livro Vá Cuidar da Sua Vida. Então, com essa idade, ele foi vigiar carros na rua, no centro de Goiânia, no bairro onde morava. Ele nunca esqueceu aquele primeiro dinheiro que recebeu. Foi uma moeda de 25 centavos. Ficou encantado com aquilo. Até o final do dia, ele conseguiu dinheiro para comprar um brinquedo que queria, que era um Tamagotchi. Seu pai chegou em casa e perguntou: "O que é isso aí?" Ele respondeu: "Esse dinheiro foi eu que ganhei e eu não vou te mostrar." Ele se lembra de seu pai olhando com prazer e com orgulho. E desde então, seu pai o treinou a conseguir as coisas, a conquistar as coisas desde os 9 anos. Foi nessa mesma idade que ele ouviu falar de Jesus pela primeira vez. E ele creu nele como seu Salvador. Isso mexeu muito com ele. Ele se batizou 2 anos depois e começou a amar a palavra desde muito cedo. A sua mãe contava uma história para ele e ela já não aguentava mais contar a história de José do Egito. Ele amava a história de José do Egito. José era alguém que era perseguido, os seus não entendiam. Ele acabou sendo expulso, mas não foi expulso por acaso. Foi de propósito, para cumprir aquele chamado. Ele não sabia disso. Um dos personagens mais cabulosos que ele ama na Bíblia, na Palavra de Deus, é a história de José do Egito. Existem outros, mas José tem uma situação muito forte. Com 12 anos de idade, ele leu um livro que mudou sua cabeça. Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. E ele tinha certeza em seu coração de que seria milionário aos 60 anos de idade. Isso não era uma conversa que ele tinha com ninguém. Não era uma conversa dentro de sua casa. Seu pai nunca falou sobre ser milionário. Esse não foi o desejo do coração dele. Desde pequeno, ajudava seu pai em várias campanhas políticas. Eles foram voluntários. Na época, podia-se distribuir comida e ajudar as pessoas com serviço voluntário durante o período eleitoral. E ele esteve com seu pai por dias, noites e madrugadas, ajudando o povo. O pai falava: para você ser político, você tem que ajudar os outros. E ele dizia: você vai ser um bom político. A única coisa que ele fazia era rir.
E isso para ele nunca fez sentido, até o dia em que descobriu. Ele morou na periferia de sua cidade, viu seus melhores amigos se expondo à criminalidade, ao mundo das drogas, à violência e à sexualidade. E ele se manteve firme. Ele acredita verdadeiramente que isso tem a ver com a palavra de Deus. Ele estudou durante o ensino médio no Colégio Estadual Cecília Meireles, em Aparecida de Goiânia, e desde adolescente ajudava sua mãe. Na sua adolescência, aos 16 anos, ele teve a maior descoberta de sua vida. Conheceu uma garota chamada Ana Carolina. Uma garota que encantou seus olhos e explodiu seu coração. E até hoje ele fala que ela é a mulher mais linda que os seus olhos já viram. É a pessoa de quem ele mais deseja estar perto. É a pessoa que explode seu coração todas as manhãs quando ele se levanta. Aos 16 anos de idade, ele teve a sua carteira assinada pela primeira vez. Ele estudou desde os 12 ou 13 anos para ser operador de áudio. Aos 16 anos, estava assinando a carteira, operando o áudio de um grande auditório. Dos 17 para os 18 anos, ele consertava computadores para um pastor da igreja que frequentava e, por uma infelicidade, acabou sendo processado e foi confundido por andar com essas pessoas. Foi uma das coisas de que ele mais se arrependeu em sua vida. Se alguém quiser saber detalhes sobre esse assunto, ele indica o vídeo no YouTube As Prisões da Vida, onde ele conta a história. Ele foi processado por 13 anos. Isso gerou uma amargura profunda dentro do seu coração por todo esse período. Isso aconteceu em 2005, quando ele tinha 18 anos de idade. E mesmo sendo um garoto que nunca bebeu, nunca fumou, que casou virgem e nunca arrumou confusão com ninguém, lá estava ele, com essa mancha em sua biografia. Isso sempre foi um motivo de muita tristeza para ele, mas ele nunca negou o ocorrido e aprendeu com isso. Esse foi o maior aprendizado de sua vida. Em qualquer episódio que passou depois disso, ele sempre pensava: não posso ser confundido com essas pessoas. Nesses 13 anos em que foi processado, ele não tinha dinheiro nos primeiros anos para pagar um advogado. E uma coisa incrível aconteceu. Seu processo correu sem defesa, à revelia. Então ele nem pesquisava, colocou nas mãos do Senhor e nem olhou, nem buscou mais informações sobre isso. Aos 18 anos, ele já precisava ajudar sua irmã e sua mãe financeiramente, porque ela tinha perdido a única renda, a empresa que possuía, e estava enfrentando o seu segundo divórcio. Ele dedicou a sua vida a fazer a sua mãe e a sua irmã prosperarem, e depois que sua sobrinha chegou, aumentou ainda mais esse compromisso. Ele ingressou na faculdade de Direito em 2005 e se formou em 2010. Enquanto estudava Direito, ele começou a crescer muito na Brasil Telecom, paralelamente. Tinha o sonho de ser delegado federal, de praticar a justiça, ele que se sentia injustiçado. Ele simplesmente colocou aquilo em seu coração. Depois, sua ideia mudou para ser juiz ou promotor. O mundo jurídico para ele é maravilhoso. Ele aprendeu muito, e isso o ajudou bastante também no mundo dos negócios. Aos 18 anos, entrou como atendente de call center no Grupo Brasil Telecom, e foi atendente de call center por um ano. Depois, foi promovido a instrutor de treinamento. Foi uma das coisas mais belas que aconteceram em sua vida. Ele se encontrou como alguém que ensinava as pessoas a crescer. Ele começou a transbordar. Isso foi fascinante. Depois, virou supervisor de treinamento. Então ele estudava cedo, pegava a bicicleta, atravessava a rodovia e entrava na Brasil Telecom. Um fato interessante é que ele vendia o Vale Transporte para comprar Xerox e para pagar a bicicleta. Ele ia de bicicleta para sua casa, para a faculdade e para a Brasil Telecom. Pablo Marçal se tornou líder de RH e continuou crescendo verticalmente. Virou coordenador de operações e em seguida tornou-se executivo de operações de TV por assinatura, banda larga e pós-vendas. Em quase 8 anos de trabalho nessa empresa de telecomunicação, que tinha quase 200 mil funcionários, ele se tornou o executivo mais novo na época. Isso foi muito bom. Aprendeu muita coisa sobre mercado, gente e liderança, o que lhe deu uma grande experiência. Ele liderava 1.100 funcionários e ficava ligado, vidrado 24 horas na companhia. Ele era o único que tinha operações rodando 24 horas. Na faculdade, ele fazia trabalhos para outras pessoas. O seu primeiro carro foi um Gol 97, verde abacate. Pablo Marçal dava caronas e cobrava por elas para conseguir pagar a prestação do carro. Ele tem o carro até hoje no resort da família. O interesse pelo mundo jurídico começou a cair quando, paralelamente, ele estava crescendo como líder no grupo Oi Brasil Telecom.
Enquanto crescia no grupo, foi convidado para promover eventos. E aí começou a promover eventos e teve sua primeira parceria para alugar som e iluminação. Ele estava fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Estudava direito, crescia vertiginosamente na Brasil Telecom e começava a empreender. E esse empreendimento mexeu muito com ele. O mais interessante é que ele viu um único evento render mais dinheiro do que todos os anos trabalhando na Brasil Telecom, e aquilo chamou sua atenção. Como era possível que alguém, num único empreendimento, conseguisse de forma assustadora recolher tanto valor? Foi aí que ele começou a abrir seus olhos para o empreendedorismo. Aos 21 anos de idade, casou com sua garota, sua amada Carol. Casou depois de passar 5 anos, 1 mês e 12 dias a conhecendo e se encantando por ela. Eles se casaram em março de 2009. Após 20 dias de pedir demissão da empresa, nasceu seu primeiro filho, o Lorenzo. Segundo Pablo Marçal, desde o primeiro dia em que o viu, explodiu seu coração. Ele diz que Lorenzo é uma máquina, a sabedoria em pessoa, uma máquina de fazer perguntas. Como ele ama estar na presença dele. Depois que saiu do grupo da empresa de telefonia, ele foi para a empresa da família. E na empresa da família aconteceu o nascimento de seu segundo filho, o Benjamin. Segundo Pablo Marçal, o Benjamin é o cara mais engraçado que ele conhece, o mais irreverente. Ele se parece muito com Pablo em muitas coisas. E quando viu esse garoto, ele pensou: é muito divertido ter filhos. Se cada um que vier for diferente um do outro, eu quero ter 10 filhos. E ali começou uma nova fase, com sua família crescendo. Em 2014, já na empresa familiar, ele liderou projetos de exportação, aprendeu a fazer roupas e muitas outras coisas ali. Conheceu também o dinamismo de uma empresa de menor porte, já que a Telefônica era multibilionária. Quando, aos 12 anos, leu o livro Pai Rico, Pai Pobre, pensou que bateria seu primeiro milhão aos 60. Pois bem, ele conseguiu bater seu primeiro milhão aos 27 anos de idade. Foi um motivo de muita alegria para ele. Não pelo dinheiro, mas porque aos 12 anos achava que isso só aconteceria aos 60. Não por ser grande coisa se tornar um milionário, mas porque ninguém antes dele tinha feito isso em sua família. Isso foi motivo de alegria. Na empresa da família, em 2016, chegou uma hora em que ele decidiu se demitir. Ele criou uma lista de coisas que precisavam ser feitas e colocou lá: 16ª coisa a ser feita: demitir o funcionário mais caro da empresa. No caso, era ele. E acontece que foi a melhor coisa que ele fez até hoje. Dali pra frente, ele se lembra de seu sogro o chamar e perguntar: o que você vai fazer da vida? Você tem 2 filhos. E ele respondeu: até aqui foi o Senhor que nos ajudou, que nos prosperou. Nada vai me faltar. Ele saiu de lá, fez seu primeiro contrato de consultoria e nesse primeiro contrato ganhava 4 vezes mais. Foi então que ele começou a entender o valor dos negócios. Ele começou no treinamento de gestão do tempo. A gestão do tempo realmente mudou a sua prioridade como pessoa. Ele começou a ficar mais direto, a abandonar a prolixidade, começou a crescer como pessoa. E aí ele ensinou muita gente sobre esse assunto. Logo depois, as pessoas começaram a pedir para Pablo ensinar o que ele sabia. Então ele criou o método IP, que significa Identidade e Propósito. Ele já fez mais de 130 edições e teve uma única turma online que passou de 150 mil alunos só em uma turma. Na internet, ele tem quase 400 mil alunos em algum tipo de mentoria ou curso. E isso para ele é um prazer. Ele ama ensinar as pessoas. Quando abriu a sua primeira empresa, ele entendeu o valor do que é empreender, do que é gerar renda e do que é abrir novos postos de trabalho. Em 2018, ele lançou seu primeiro livro, Anti-Medo. Ele chegou a deletar esse livro, que foi para a lixeira porque pensou: ninguém vai querer ler esse livro. E ele se tornou um best-seller. Nesse mesmo ano, ele fez seu primeiro evento e foi onde descobriu: será que sou famoso? Ele lotou um evento no Centro de Convenções de Goiânia. Na época, tinha 18 mil seguidores no Instagram. Nesse mesmo dia em que lançou o seu livro, ele também lançou seu primeiro infoproduto. R$43 mil de faturamento. E jamais imaginaria que ele seria o número 1 do país nisso. Depois desse movimento, ele se mudou para São Paulo. E sua casa desde 2019 é em Alphaville, em Santana de Parnaíba,
uma terra muito abençoada, e as suas empresas ficam em Barueri. São duas cidades coladas, onde todo o complexo tem o nome de Alphaville. Alphaville industrial, comercial e residencial. Desde que chegou em São Paulo, a sua mente abriu muito. Ele nunca imaginou que sairia de sua terra natal, da querida Goiânia, a cidade que já ganhou o título de mais arborizada e uma das mais belas cidades do Brasil. Porém, depois que ele se mudou, começou a sentar com pessoas, a acessar frequências e isso aumentou vertiginosamente o seu crescimento. Ele sentou em mesas com bilionários como Flávio Augusto, João Apolinário, Janguia Diniz e Carlos Wizard. Ele fez amizade com tantos bilionários e multimilionários que isso fez a sua mentalidade mudar. E cada um desses bilionários que ele faz questão de mencionar é por honra, pelo tanto que aprendeu pessoalmente e pelo tanto que a sua mente foi transformada tendo eles como mestres. Pablo Marçal começou a prosperar muito no digital. As conexões o levaram a outras pessoas, a outras situações e logo ele comprou um resort em São Paulo. A sede da empresa é própria, uma das sedes mais belas de São Paulo. Ele mora numa mansão. Pablo era um cara que sonhava em ser alguém na vida, mas nunca sonhou em morar numa mansão como essa. Ele faz questão de dizer que a sua vida continua simples. Sim, ele tem conforto em muitas coisas, mas continua sendo aquele Pablo simples. Pelo menos é o que dizem para ele e o que ele tem certeza em relação a si mesmo. Ele se tornou piloto de corrida. Está estudando para se tornar piloto de avião, para pilotar seu próprio jato, seu próprio helicóptero. Ele ama aprender. E ele aprende e entra em coisas para capturar códigos, para continuar crescendo. Ele criou diversos treinamentos e métodos de aprendizado. Ele ama o cérebro. Gosta de ver uma pessoa ter aquele momento eureka, quando ela fala, agora eu entendi. Para ele, isso é um clarificador. Pablo está construindo uma cidade junto com empresários e organizações de vários lugares do mundo. Eles estão edificando uma cidade num vilarejo chamado Camizungo, na Angola. Pablo Marçal liderou o digital no Brasil através de lançamentos de infoprodutos. Para se ter uma ideia, em 2021, os seus 3 principais lançamentos tiveram um faturamento superior a 100 milhões de reais. Aqui em São Paulo, nasceu seu filho Miguel. O significado desse nome é quem ousa ser igual a Deus. Algo inusitado aconteceu com Miguel. Ele nasceu na mesma hora, no mesmo minuto que o seu pai, Pablo Marçal, no banco da frente do carro, chegando no hospital. Pablo acredita que esse garoto sabe coisas que ninguém aqui na Terra sabe. Ele está treinando o filho para contar para eles o que carrega. Pablo sabe que é algo assustador. Em 2021, algo foi ativado dentro do Pablo Marçal quando ele viu a Isabela, a sua 4ª filha, nascendo em casa, no quarto deles. Foi uma cena que mexeu com seu coração. Naquele momento, nasceu uma doçura inexplicável invadiu seu coração. Eles colocaram esse nome, Isabela, pois o sentido dele para Pablo e Carol Marçal é sobre libertação. Acreditam que essa garota vai libertar muitas mulheres. Pablo Marçal é o maior incentivador da escrita e milhares de pessoas já escreveram seus livros, porque foram ativadas por ele em algum momento, em alguma mentoria, palestra ou live. Em 2020, ele acredita, embora não tenha feito o comparativo, que foi a pessoa que mais fez lives no Brasil. Isso fez crescer muito, de forma assustadora. E ele é assistido hoje por 10 milhões de pessoas em todas as plataformas e listas que eles têm. Pablo pensava e tinha por meta atingir 1 milhão de reais. E aos 34 anos de idade, o grupo deles atingiu 10 dígitos. Esses 10 dígitos em VGV imobiliário, equity, valuation das empresas. Eles ativaram alguns bilhões de valor de mercado junto com seus sócios e as pessoas que ajudaram a construir isso. Sem eles, isso jamais seria possível. A intenção de Pablo Marçal era construir tudo sozinho, mas ele nunca saiu do lugar sozinho. Então, resolveu investir em pessoas. A sua marca pessoal é multiplicar talentos. Ele ama fazer isso. Ele já se envolveu em algumas polêmicas. Em 2022, ficou conhecido por subir uma montanha com um grupo durante uma tempestade. Ninguém se machucou, e essas pessoas tiveram uma das melhores experiências de suas vidas. Uma parte do público não gostou, e ele aprendeu muito com isso. Pablo afirma que nesse mês algo mudou seu coração novamente. Ele estava numa montanha em Tennessee, na cidade de Gatlinburg.
Ali, recebeu um recado em seu coração. Ele estava esquiando e uma explosão em relação à sua nação começou a incendiar seu peito. Seu coração pedia para que ele virasse sua energia e seu foco para as atividades públicas. Um amor pela nação e pelo povo começou a explodir e tomou conta de sua vida, a ponto dele se desconectar de suas empresas e decidir se tornar uma pessoa pública. Entrou na política em 2022 como candidato à presidência do Brasil. Em 2024, concorreu à Prefeitura de São Paulo. Ele afirma que não é vaidade. Várias pessoas o atacaram, dizendo que é tudo por conta de marketing. Porém, a resposta de Pablo foi que se ele quisesse marketing, gastaria dinheiro em remarketing e tráfego pago na internet, e que seria muito mais lucrativo. Ele diz que está fazendo aquilo que acredita, aquilo que o seu coração manda. Ele afirma que ama o Senhor, ama a palavra, ama o reino. Que não é uma pessoa religiosa, não é de esquerda e nem de direita, mas é do alto. Não é de centrão, mas quer dizer que o Brasil precisa ter a ideologia dos brasileiros e nada fora disso. Pablo se propôs a publicar mais de 100 livros. Até o momento existem 30 livros publicados. Ele fará isso até 2027. A sua aposentadoria está marcada para 18 de abril de 2027. Ele não sabe o que vai acontecer até lá, mas sabe que está pronto para servir agora. E ele diz: esse é ele. Não é uma pessoa extraordinária. É alguém simples, de coração ensinável, que é leal e em todo tempo insiste. E naquilo que não dá certo, ele muda a rota. É uma pessoa que testa muito. Ele já ativou milhões de brasileiros. Já tem servido a nação há algum tempo. Já fez muita gente se perdoar, entender o valor do perdão, liberar perdão para seus pais, seus filhos. Ele já foi instrumento na restauração de muitos casamentos e muitas famílias. Milhares de pessoas começaram a influenciar esta geração por meio do digital, depois de ouvi-lo. Ele já estimulou outros milhares a abrir suas empresas, a gerar emprego e renda nesta nação. Outros milhares de alunos conheceram a riqueza. E ele já teve muitos mestres nesta nação. A história de Pablo Marçal nos ensina que o tamanho do seu passado não define a grandeza do seu futuro. A sua dor pode ser o combustível para o seu propósito. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações quando sair novos testemunhos de fé. Deixe nos comentários que parte desse testemunho incrível você foi tocado e fale qual é o próximo testemunho que você deseja ver aqui no canal. Até o próximo vídeo!